Uma salva de palmas para essas irmãs, queridos. Deus tem abençoado, resultado de um trabalho sério feito de mulheres. Muito obrigado pelo elogio da irmã Sandra, mas é porque eu tenho uma mulher única em casa. É só Vamos ficar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo 22. Vitória, coloca aí para nós o texto, por favor. Marcos 8, 22. Marcos foi escrito por volta do ano 50 e pouco. É o primeiro evangelista, e o capítulo 8 é a metade da história de Jesus. Nós estamos praticamente na metade da história de Jesus. O incidente acontece exatamente no meio do ministério de Jesus. Jesus teve 3 ministérios. Ministério em Jerusalém, Cafarnaum. Ele está perto do ministério de Cafarnaum. Está na metade do ministério dele. Ele está na época, e a cidade hoje que acontece é Betsaida. Betsaida é uma das 3 cidades, lugar que quando nós fomos a Jerusalém, quando fomos a Israel, não gostamos de ir em Betsaida. Não sei se o irmão Pedro lembra, que quando nós fomos em Betsaida, nós falamos, para que a gente quer ver isso? Nós não queremos ver, porque Betsaida não existe mais. Acabou. Jesus amaldiçoou essa cidade. Betsaida. Nós só vimos pedra, tudo jogada. E nós falamos, para que a gente quer ver isso? Aí que nós ficamos sabendo que era Betsaida. O senhor lembra? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, para fora de Betsaida, e aplicando-lhe saliva nos olhos. O outro texto, a outra versão, vai dizer, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou restabelecido, tudo distinguiu de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Você pode ir embora para casa, você não entra em Betsaida. Você quer ir embora para casa? Pode ir embora para casa, mas não entre em Betsaida. Feche os seus olhos. Fale você e Deus. Fale com o teu coração. Peça a Deus o seguinte: fala comigo, Senhor. Ministra o meu coração. Fala da tua necessidade, fala daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você tem necessidade de ouvir. Senhor, ministra o nosso coração. Derrama a tua bênção, a tua graça. Derrama a tua unção, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu quero muito que você entenda esta palavra. A palavra que o Senhor nos deu e falou o meu coração. Rota de colisão. O tema, rota de colisão. Deixa eu te explicar um pouquinho, chegarmos ao texto. Eu tenho uma formação de história e eu fico preocupado da pessoa entender a história.
entender a história, saber onde está. Saber onde está. Uma das coisas que impressiona sobre Jesus é isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Ele foi aceito pelos intelectuais da época? Não. Não foi aceito pelos intelectuais da época. De que cidade ele é de origem? Nazaré. Uma vilinha. Da onde você é? Sou Nazaré. Você dá dica. Não foi aceito pelos religiosos, não escreveu livro nenhum, morou a maior parte do tempo em volta de um lago, chamado de mar, mas não era mar. Um lago que tinha 10 quilômetros de largura por 14 quilômetros de comprimento. Um lago. Menor do que o nosso aqui de Santa Fé. Um lago. Mar da Galileia. Lago de água doce. Tinha peixe nesse lago? Tinha. 153 espécies de peixe. Pastor, mas como? Parece que eu já ouvi esse número. O Rafael gosta mais de números. Era o número dos peixes grandes que eles pegaram. Universalidade do reino. Universalidade do reino. Por que tinha de ser não era 152, não era 154, 153 espécies havia no Mar da Galileia. Jesus passou o tempo dele ensinando pessoas simples. Como que isso pode passar pelo helenismo grego, pode passar pelo maior centro cultural, Roma, e chegar até nós, esse homem, um homem que impressionava as pessoas pela forma simples que falava. Ele não impressionava pelo grego dele. Ele não impressionava pelo hebraico que ele conhecia. Ele não impressionava por saber muito. Ele impressionava pela forma simples que ele falava. Esse é Jesus. Um homem que tinha tudo para ser o Messias, ungido, o príncipe dos príncipes, que Israel esperava, mas rejeitou ser rei. Tentaram fazer ele rei, tentaram fazer ele um político, ele rejeitou. Sem contato político, sem envolvimento político, ele chegou aos nossos dias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma visita dele a Betsaida, cidade do peixe, ou casa do pescador. Betsaida está ao norte do Mar da Galileia, saindo das aldeias. Betsaida está hoje, as ruínas de Betsaida estão a 2 a 3 quilômetros do Mar da Galileia. Mas como que a casa do pescador, que deveria estar pé na areia, não está no pé na areia? Está a 3 quilômetros do Mar da Galileia. Essa pergunta foi me feita quando eu estava admirando, eu estava com fone de ouvido, não estava ouvindo o pregador, tirei o fone de ouvido, eu estava só com um fone, e eu viajei pela história,
E eu estou olhando toda aquela paisagem e o pregador se ofendeu comigo e quis me pegar numa sem pulo. E eu estou viajando assim, olhando aquela paisagem assim, imaginando o tempo de Jesus. E a pessoa me viu de um lado, sem o fone. Falou: pastor Renato, como era aqui no tempo de Jesus? Eu voltei o fone de um lado, que de um lado estava ouvindo. Voltei o fone e falei: o tempo de Jesus a água chegava até lá. O delta do Rio Jordão, a principal passagem do Rio Jordão, é nessa região. Mas a sedimentação, o pouquinho de terra que leva hoje, que leva amanhã, que leva durante 3.000 anos, levou a terra do Rio Jordão para a beirada do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia enxugou, secou um pouco o Mar da Galileia. Diminuiu a água, o nível da água do Mar da Galileia. Então, aonde era rio, Betsaida, que era do lado da água, ficou 3 quilômetros de distância. Mas por que a casa do pescador ficou distante? O que essa cidade tem? Jesus vai a essa cidade. Quer ver? Volta o texto um pouquinho, por favor, filha. Na rota de colisão, o trombar. Chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe tocasse. Trouxeram um cego. Pode voltar no versículo anterior. Trouxeram um cego. E eles estavam rogando que ele tocasse nele. Eu não coloquei aí, mas acha para mim o texto: ai de ti. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti. Joga no telão Mateus 11:21. Ai de ti, misericórdia. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E tem um texto mais forte: ai de ti, Sodoma e Gomorra teriam menor, se fosse feito esses sinais, Sodoma e Gomorra tinham se convertido. Ai de ti. Ai de ti por quê? Então nós chegamos nessa rota de colisão. Nós chegamos nesse momento que nós precisamos, que nós vamos trombar. Nós chegamos ao momento que você vai trombar com o projeto de Deus. Jesus chega e há um grupo de pessoas apresenta para Jesus um homem cego. Estavam elas certas? Estavam. Apresenta um cego para Jesus. Mas não é normal. E eles apresentam o cego e roga que ele tocasse no cego. E eles não estão pedindo cure o cego, toque o cego. Eles estão dando o método, a forma, o jeito que Jesus deveria curar. Eu não sei como está a tua vida nessa noite, mas ai de ti se você apresentar o teu problema para Deus e apresentar a solução para Deus. Faça desse jeito, Senhor. Você está entendendo a situação? Eles apresentam o problema para Deus. Um homem doente, cego, e apresenta a solução. Jesus, toca nele. Em outras palavras, toca no olho dele. Você está entendendo?
apresentaram o problema para Jesus, mas apresentaram o jeito que Jesus deveria agir. E esse é o projeto humano. A primeira divisão, eu gostaria de falar um pouquinho disso, de padrão humano. Pode pôr aí, Vívia. Esse é o padrão humano. Trouxemos um cego para ti, toca nele. O homem tem solução. Solução que resolve? Não. Mas tem uma solução. Um padrão humano. Isso está correto? Esse é o padrão que resolve as coisas? Esse é o padrão. E eles rogavam que Betsaida, a turma de Betsaida, que Jesus resolvesse o problema. Por que Jesus falou, ai de ti, Betsaida? Porque muitos milagres foram feitos em Betsaida. A multiplicação dos pães foi em Betsaida. 5.000 pessoas comeu numa cestinha de pão. Milagres enormes aconteceram naquela região. E agora eles têm um problema e eles não conseguem solução. Eles têm uma solução humana. Eu não sei quantas vezes você teve uma solução humana. Se eu fizer desse jeito, eu lembro uma vez que eu fui atender um irmão e ele falou, pastor, eu preciso plantar tantos pés de alface. Eu preciso de tal área, porque cada pé de alface precisa de um espaço X. Eu preciso plantar tantos pés de alface. Falei, está certo. Falei, essa área dá? Ele falou, dá. Vou faturar tanto. Eu falei, só que tem um detalhe, falta esterco. E eu consegui para ele 2 caminhões cheios de cama de frango, chamado cama de frango, esterco de galinha. E ele colocou na horta dele. E de fato, a verdura saiu muito bonita. A alface saiu maravilhosa. Só que outros produtores também plantaram alface. E também saiu bonita a alface deles. A alface no comboio, que na época valia R$1, um pé de alface, veio para 50 centavos. O maço. Tinha de colocar 3 pezão de alface, enchi o braço assim, 3 pés de alface, para dar um maço e valia 50 centavos. E ele tinha vergonha de vender. Ele falou, fui no comboio e não consegui vender. E eu fui, um dia encontrei com ele no comboio. Falei, por que o senhor não consegue vender? Ai, pastor, eu tenho vergonha de oferecer. Eu falei, espera, eu vou te ensinar uma coisinha. Falei, cadê a alface? Está aqui. Falei, foi passando uma pessoa, falei, vem cá, fulano, vem cá. Aqui, ó, a alface, olha lá, a alface do irmãozinho aqui, ó. Você vai levar uma alfacinha? Vem cá. Ó, um maço desse aqui, ó, o tamanho do maço, 50 centavos. Aí foi passando um outro conhecido, eu falei, vem cá, vem cá, vem cá. Dentro de uns 10, 15 minutos não tinha uma alface para vender. Eu liquidei a alface dele. O último falou assim, pastor, mas tem um outro ali vendendo. Também, o maço é um pouquinho maior. Eu falei, leva 2 por 50. E levou os 2 maços e liquidou. Aí ele falou, pastor, não deu o lucro que eu esperava. Claro que não deu, porque outras pessoas também produziram alface. E ele não contava com concorrência, ele contava só com a matemática. Ele contava, e a conta dele estava certa. Ia dar tanto de alface, deu,
Mas só que a alface dele deu bonita, saiu gostosa, mas tudo bem. Mas os outros também produziram alface. E também levaram no comboio para vender também. Então aí entra um fator que a gente precisa conhecer. É quando o nosso projeto humano colide, tromba com um propósito divino. Pastor, Deus não tinha propósito de abençoar ele? Tinha e tem, que ele está vivo. Filho dele é funcionário da Fátima. Então, irmãos, o que eu gostaria que você entendesse, que o teu projeto tem hora que tromba com o projeto de Deus. Era projeto divino curar o homem? Sim. Mas é projeto humano mostrar o caminho para Deus. Senhor, nós trouxemos o homem aqui, o Senhor põe a mão nele e cure-o. Isso aí é projeto humano. Essa cidade é uma cidade incrédula. Betsaida é lugar de incredulidade. Betsaida é um lugar que as pessoas não acreditam, elas estão tão acostumadas a ver milagre. As pessoas acostumam ver milagre. E Betsaida estava assim, acostumou mal. Eles estavam vendo muitos milagres. Viram o milagre da multiplicação dos pães. Então agora eles estão entendidos em milagres. Eles se acham superdotados em milagres. Então agora Jesus faz o milagre, mas faz desse jeito aqui, ó. Nós queremos ver aqui, ó. O Senhor faz na nossa frente para a gente ver. Faz na nossa frente, Jesus. E Jesus tira. Em segundo lugar, aqui no texto, nosso sermão é um sermão. Olha o padrão de Jesus. Tópico 2, padrão de Jesus. Jesus tem um padrão. Quem precisava acreditar no milagre? Os amigos do cego? Quem? O cego. Olha o que Jesus faz. Ele toma o cego pela mão. Quando você está em crise, quando você está precisando, né, irmã Sandra? Precisando tomar um cafezinho, Jesus vem e te toma pela tua mão. O cego não sabe da incredulidade do povo. O cego não sabe que o povo está impondo a Jesus uma forma, um ritual. Eles não sabem nada disso. Mas Jesus pega o cego pela mão. Você já pensou? Você precisando do milagre e sentir na madrugada, ser acordado por Jesus e Jesus pegar você pela mão? Pegar você pela mão. Você já acordou de súbito, no meio da noite? E acordar assim no mistério divino? Acordar assim num ambiente diferente? E sentir a presença divina? Sentir algo? Se você não passou, eu gostaria que você pedisse isso a Deus. Senhor, eu quero experimentar o teu sobrenatural. E Jesus pega o cego pela mão, para o homem experimentar. E Jesus pega, mas o ambiente de incredulidade, no ambiente, podia Jesus fazer alguma coisa em Betsaida? Não, em Betsaida não. Então Jesus pega ele pela mão e caminha com ele e tira ele da aldeia. E deve ter, o texto bíblico não fala, mas Jesus deve ter falado para os discípulos: segura o povo aí, segura eles aí, porque senão eles iam atrás de Jesus. Então Jesus deve ter falado para Pedro: Pedro, segura esse povo aí, não deixa vir atrás de mim não. Catou o homem pela mão
e leva para fora da aldeia. Diga para o teu irmão: Jesus está te pegando pela tua mão. Por essa mãozinha tua. Você não está entendendo. Por quê? Por que você não entende? Você está envolvido num tanto de coisa. Você está envolvido num tanto de coisa que você não está entendendo que Jesus está te pegando pela tua mão. Mas Jesus está te tirando do ambiente de confusão. Diga comigo: Jesus me pega pela mão e tira, desculpe-me, me tira do ambiente de confusão e do ambiente de incredulidade e me coloca num lugar neutro. Jesus está pegando você, tirando da Betsaida. Jesus está pegando você, saia, vem, sai de Betsaida, vem aqui comigo. A mãozinha macia de Jesus, mas uma mão macia que te pega, mas não é delicadíssima, ela é firme. Sabe aquela pegada firme? Sabe aquela pegada? Uma mão que te cumprimenta, séria. Jesus te pega firme e te tira do ambiente de incredulidade. Te tira do ambiente de incredulidade. Te traz para um novo ambiente. Você não está entendendo. Você olha para a situação e olha e diz: mas a turma me trouxe aqui para Betsaida. Aquele homem não devia ser de Betsaida, porque ele diz: vai para a tua casa, não entra na aldeia, senão ele mandava de volta. Volta para a tua aldeia, para a tua terra. Aquele homem devia ser de fora. Jesus está te tirando. Preocupa com as coisas. Segura na mão de Jesus e vai. Segura na mão de Jesus. E você não está entrando num campo de incredulidade. Jesus está te chamando para crer, para confiar nele. E tira você do ambiente que você está. Tem alguns ambientes que são prejudiciais. São prejudiciais. Tempo de menino, eu ouvi uma história. Eu nunca mais esqueci. Meu avô era contador de história. E eu ouvi uma história do meu avô. Ele falou que uma pessoa converteu e passou a ser de Jesus. E que ele saiu da igreja e encontrou uns amigos na porta de um bar. Essa historinha eu ouvi há mais de 50 anos atrás. Então, se tiver algum erro, o senhor que me perdoe. E aí sai o novo convertido e encontra uns amigos na porta do bar. E para conversar. E tem uma briga, e tem um tiroteio, e um tiro acerta o novo convertido. Desce o anjo e vai levando, pegando o novo convertido para levar para o céu. O capeta falou: não, você é meu. O anjo falou assim: não, esse entregou a vida para Jesus. O capeta falou: está no meio dos meus, é meu. Está no meio dos meus, é meu. Uma historinha que eu ouvi do tempo de criança. Mas o meio pode te levar à fé, e o meio pode te tirar a fé. O meio pode te levar à vida de santidade, e o meio pode te levar a uma vida profana.
Então a gente precisa entender qual meio que estamos. Jesus tira o homem do meio, tira o homem de Betsaida, porque Betsaida era lugar de incredulidade. Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Betsaida! Se os milagres que foram feitos em ti, fosse feito em Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra convertia. Ai de ti, Betsaida! Então há alguns meios, alguns lugares que você deve evitar. Tem alguns lugares que você deve ausentar deles. Tem alguns lugares, pastor, mas eu vivo no mundo. Claro, é no mundo que você vai pregar a palavra, é no mundo que você vai identificar, mas a tua atitude, como você é chamado? Quais os apelidos que dão para você? Onde você convive, quais são os apelidos? Eu sempre ouvi os apelidos do meu pai. Em tudo quanto é lugar que o meu pai trabalhava, ele tinha o mesmo apelido, irmãozinho. Ele entrava, começava a trabalhar, logo alguém falava assim: você é irmão, né? Você é irmãozinho. Eu lembro, cresci vendo o apelido do meu pai, em tudo quanto é lugar era de irmão. E meu pai não era assim um pregador, de viver pregando a palavra, mas ele era de testemunho. Testemunho. Como que é o apelido que dão para você? Maisena? Qualquer coisa engrossa? Fulano é maisena. Branquinho? Não, qualquer coisa engrossa. Como que é? Jesus está pegando na tua mão. Jesus não está falando do lugar que você está, de Betsaida. Mas Ele está tirando você para Betsaida para um tempo de milagre, para um tempo novo na tua vida. Deus está te tirando de Betsaida. Agora tem uma transição. Tem uma transição. Não tem outro lugar na Bíblia que Jesus orou 2 vezes. Não tem. Pelo mesmo problema. O projeto divino passa por transformação. Jesus ora, e gozado, Jesus ora e pergunta para ele: vês? Qual a pergunta? A resposta dele: vejo. Vejo. Aconteceu um milagre? Aconteceu. O olho dele estava curado? Estava. O processo estava perfeito? Não. Mas se ele estava curado à vista? Estava. Mas como que ele via as pessoas? Como árvores. Se eu estiver olhando daqui, estiver vendo um Marcão parecendo uma árvore. Falou assim: eu estou vendo um Marcão parecendo uma árvore. Se eu falar que ele parece um eucalipto, ele é fino e comprido. Se eu falar que ele parece um pé de manga, ele é fino e de cabeçudo. Está certo essa visão? Não está certo. Agora, pessoal, segura essa. Jesus vai fazer um milagre no olho do homem, tira o homem da aldeia, e Jesus cuspiu, não no chão, no olho do homem. No olho do homem.
Você pensou em fazer isso em Betsaida? No meio do povo de Betsaida, incrédulos, eles teriam tacado pedra em Jesus. E não resolveu. Vem a segunda coisa. Jesus impõe as mãos sobre o olho. Então pensa um pouco. É coisa normal que Deus tem para fazer na tua vida? Não. É normal tomar uma cuspida no olho? Não é normal. É normal receber imposição de mãos no olho? Não, não é normal. Diga para o teu irmão, o que Deus tem para fazer na tua vida não é normal, é anormal. É uma coisa diferente, é uma coisa estranha. Coisa estranha. Mas querido, coisa estranha, mas divina. Coisa estranha, mas divina. Você não pode aceitar o estranho diabólico, o estranho humano. Mas Deus tem uma coisa estranha divina na tua vida. Qual que é a diferença do estranho divino e do estranho perturbador? O estranho divino sente paz. A Marlene está dormindo e o anjo abre a porta da casa, ela não sente medo. Entra uma luz no quarto, não tem pavor, não tem medo, tem paz. Uma irmã ovelha minha, ela disse, abriu a porta do meu quarto e irradiou luz. Ela falou, pensei que era o meu marido que estava chegando. O marido trabalhava de madrugada. O quarto inteiro iluminou. E o anjo tinha uma vasilha com azeite e ungiu meu filho. Ela falou, quando eu percebi, ela falou, essa luz aí, e esse homem de branco, isso aí é anjo. Ela foi lá e olhou a palma da mão e a palma do pé do menino, que não mexia. Já tinha mais de mês nascido, não mexia. Não fazia movimento algum. O médico diz, esse menino teu não vai chorar, não vai andar, você não vai criar esse menino. Você vai parecer um ser inativo na cama. Ela falou, não, o meu Jesus não vai fazer isso comigo não. Falou, dona, não importa a sua fé, essa criança vai ser desse jeito. Ela falou, não vai ser. E depois dessa visita do anjo, ela foi olhar porque o médico disse o seguinte, não haverá risco na palma da mão dele, não haverá risco, ele será down, e não tem risco na palma da mão, nem risco na palma do pé. É a hora que o anjo visitou, ela foi lá, olhou, estava um cisquinho. Ela teve aqui, irmã Marinha de Lençóis Paulista. Queridos, o que Deus vai fazer na tua vida é extraordinário. Mas o extraordinário de Deus não causa medo, não causa confusão. O extraordinário de Deus é espantoso. É espantoso. Mas é extraordinário. Você precisa crer no extraordinário. E Jesus pega, ora a segunda vez para ele, unge, impõe as mãos sobre o olho dele e diz, vê, agora eu vejo tudo normal. E Jesus falou assim, vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Mas não entre em Betsaida. Algumas coisas na nossa vida nos fazem voltar atrás. Algumas coisas na nossa vida do dia a dia nos faz voltar atrás. Nos faz ir para Betsaida.
Mas eu gostaria de concluir essa noite dizendo para você: olha para o que Deus está fazendo na tua vida. Olha para aquilo que Deus está fazendo. Não volte atrás. Não volta para Betsaida. Não volta para o lugar que o pessoal não acredita. Não volta atrás. Continua crendo. Você está enxergando agora. Continua crendo. Não volte para a aldeia. Não volte. Por que não volta? Porque Betsaida vai acabar. Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Jesus disse: ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti. Não existe mais. Betsaida durou quase 3.000 anos. Betsaida foi até uma cidade líder. Mas Betsaida colocou um Deus na forma de um touro chifrudo na entrada da cidade. Alguém em escavação achou a cópia de um Deus desse. Pelo absurdo disseram assim: graças a Deus não perderam esse, porque alguém foi lá e quebrou a idolatria. Aí agora o outro que puseram lá no museu do Cairo. Ai de Betsaida. Ai dos que voltam atrás. Ai da mulher de Ló, que voltou para trás. Eu gostaria que você entendesse: Deus tem um projeto com você, mas do projeto que Deus tem com você colide com os teus projetos humanos. Você tem de entender que Deus tem um projeto maior, e esse projeto é divino, esse projeto é excelente, esse projeto é especial para a tua vida. Fique em pé. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Por que voltar atrás? Por quê? Não. Eu não sou dos que retrocedo. Eu sou daqueles que caminham. É tempo de sair de Betsaida. Não voltes para trás. Não voltes para a aldeia. Não voltes para a aldeia. Lá tem incredulidade. Lá tem falta de fé. Mas Deus estabelece para você um novo caminho. Pastor, mas o senhor nem tem ideia das provações que eu estou passando. Vamos trabalhar de Deus para fortalecer a tua vida. A luta não vem além das nossas forças. A luta vem proporcional à tua força. E Deus está tratando com você. O milagre na tua vida vai vir. Sinta na madrugada o milagre. Sinta Jesus pegar você na madrugada. Pastor, mas como que eu estou dormindo na madrugada? Então levanta na madrugada para orar.
Pastor, aqui aumentou a luta. Aumentou a luta? Intensifica a oração. Sabe, pastor, eu comecei a orar e perdi o emprego. Começou a orar, perdeu o emprego? Ora mais. Deus vai te dar uma nova porta. Nova porta. Mas ela te custa entender e segurar na mão de Jesus. Você não está enxergando mesmo? Pega na mão de Jesus. Entenda isso. É o mistério da palavra. Pastor, isso não é para mim. Então deixa passar. Não é para você? Deixa passar, é para outro. Mas eu sei que alguém como eu está precisando. Da madrugada. Está precisando não olhar para Betsaida. Sair fora da aldeia. Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Estenda as Suas mãos e ajude. Fortaleça cada mão frágil. Fortaleça cada joelho tremente. E para quem for essa palavra, Pai, eis que te tomo pela tua mão direita e te coloco em pé. Não temas. Isso é para você. Tomo pela tua mão direita e te ponho em pé. Não temas. Crê. Um novo tempo está surgindo para a tua vida. No nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Estamos encerrando. Mas gostaria de lembrar você o seguinte. Nós temos o trabalho das mulheres, então todos que puderem vir terça-feira, venha para interceder. Venha para ajudar no trabalho das mulheres, orando. Então terça-feira haverá um clamor de oração especial pelo trabalho das mulheres. Um clamor especial de oração. Terça-feira. A pastora está com algumas camisetas, que vai entregar essas camisetas. Então no final ela entrega. E gostaria que os irmãos já estivessem orando pelo nosso encontro de carnaval, que está pertinho de acontecer. Nós vamos falar de encontro de carnaval essa semana. Essa semana é voltado para o trabalho das mulheres. Então nós não vamos reunir como nós pretendíamos reunir. Então o trabalho das mulheres essa semana, não vamos falar nada de encontro de carnaval. Mas vem aí o encontro de carnaval. Quem quer ajudar, quem quer trabalhar no encontro de carnaval, fale com a gente. Nós pretendemos hospedar um encontro bem hospedado, fazer um trabalho com excelência. Vamos ser úteis e Deus vai nos abençoar. Lembrando você que Natal é uma data familiar, uma data que você deve estar com a família, estar junto com a família, fazer almoço com a família e nunca esquecer do aniversariante. Dizem que Jesus nasceu 25 de dezembro. Nasceu em 25 de dezembro nada. Isso é conversa fiada. Jesus nasceu em abril, mais ou menos. Mas todo mundo, não vamos contrariar, todo mundo fala que Jesus nasceu 25 de dezembro. Então entra na festa, chama a família, faz um almoço. Não esqueça do aniversariante. Ore, consagra a comida. E não esquecer também o seguinte, de usar o cartão de crédito e gastar tudo que você tem só no aniversário. Que tem mais coisa para fazer no ano inteiro ainda. Então gaste de acordo com os limites. Gaste, reúna a família, divide despesa. Natal é assim, não pode ficar também a despesa para uma família só. Divida a despesa, faz uma festa, sem exagero, compra lembrancinha, maravilha.
Agora, ano novo não é com a família, ano novo é com a igreja. Ano novo nós temos uma celebração. 31/1, você tem um compromisso com a igreja, de estar junto. Vamos ter lá um telão bonito, lá na chácara. Vamos orar pelos propósitos, vamos fazer lista de coisas do ano. Janeiro vem aí. Agora, vamos celebrar ao Senhor. Pastor, eu vou viajar nessa data. Natal e Ano Novo não é data boa para viajar. Muito movimento, perigo de estrada, perigo de bêbados. Então, deixa passar. Agora, Ano Novo, nós vamos estar todo mundo junto. Vamos fazer um grande ajuntamento de panela, ou vamos contratar um buffet, alguma coisa nós vamos fazer. Mas vamos estar todo mundo junto na passagem do ano. Não me marque nada em passagem de ano. É para estar com a igreja, junto. Pastor, vem uns parentes meus. Põe o nome deles, ajuda as despesas deles e vamos comer todo mundo junto. Vamos ficar em pé, por favor. A pastora Laís está terminando de pregar em José Bonifácio essa hora. Está lá, dando o cacete na turma. E parece que o sermão dela era lambada. Eu não vi o sermão dela não, só senti isso. Mas Deus, tenho certeza, abençoou. A tua semana vai ser de bênção, de vitória. Sabe por quê? Pergunta para o teu irmão, por que minha semana vai ser abençoada? Porque o anjo vai te pegar pela tua mão e vai te mostrar coisas novas. Diga para o teu irmão aí, o anjo vai de uma dessas madrugadas, vai te pegar pela tua mão. Amém? E o teu semblante vai ser como de Ana. Como que era o semblante de Ana? Não era mais triste. Essa semana é uma semana de alegria. Fecha o teu olho. Diga comigo, em nome de Jesus, uma bênção nova virá para a minha vida essa semana. É em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, a tua irmã. Espera eu chegar na porta.